É isso aí, galera. Mais uma vez, Fiagros. Fiagros crescem até 403% em 12 meses em termos de novos cotistas. Bom, no vídeo de hoje vou comentar um pouco sobre essa matéria que saiu no feed.com.br. Mas antes, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada do que eu lançar, clica no sininho. E se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, a gente marca uma reunião, te apresenta a assessoria, se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Galera, vamos lá. Fiagros crescem até 403% em 12 meses. Veja os campeões em novos cotistas. Então aqui é basicamente uma matéria comentando sobre a evolução do número de cotistas que alguns fiagros tiveram, tá? E aí, como critério aqui para poder entrar nesse ranking, o levantamento levou em consideração fundos que tinham mais de 1.000 cotistas na base, tá? E aí, o primeiro colocado aqui em termos de crescimento de base foi o EGAF11, com um crescimento de quase 404%, fechando aí no dia 15 de março desse ano, com 12.942, tendo saído lá em março de 2023 com 3.204 cotistas. Segundo lugar vem o AZQ, fechando aí março com quase 30 mil cotistas, um avanço de 335%. A gente teve o Rura 11, fundo aí da Itaú Asset, que saiu de 20 mil para 67 mil cotistas, um avanço de 320%. E aí a gente tem alguns fundos famosos aqui que estão inclusive no IFIA. A gente tem o VGIA 11, tá? Com 170 mil cotistas, é o Fiagro hoje com a maior base de cotistas que a gente tem na bolsa, um avanço de quase 240%. XPCA fechou aí com mais de 104 mil cotistas, um avanço de 231%. CPTR, fundo da Capitânia, fechou aí o dia 15 de março com quase 32.500 cotistas, um avanço de quase 230%. Snag 11, fundo que tem bastante material publicitário, bastante notícia na internet, fechou com um pouco mais de 83 mil, um avanço de 224%. E KNCA, fundo da Quineia, com quase 62 mil cotistas, um avanço aí de 214%. Então, os fiagros bateram ali em fevereiro, de acordo com o relatório da B3, mais de 500 mil cotistas. Vamos lembrar que os fiagros nasceram em 2021, então a gente está falando ali de algo em torno de 3 anos. A gente já superou a marca de 500 mil investidores. Muito disso se deve ali ao fato de boa parte dos fiagros serem de base 10, terem um dividend yield alto, então isso acaba atraindo ali os investidores, tá? A gente já falou, inclusive já fiz um vídeo que foi ao ar aqui no meu canal falando sobre os cenários de inadimplência, de recuperação judicial que a gente tem tido, quais são os cuidados que o investidor precisa ter, tá? Então a gente precisa olhar diversificação de segmento, diversificação geográfica, como é que está a carteira. Hoje a maior parte dos fiagros investe em crédito, então como é que está a carteira, está adimplente, quais são os devedores, são produtoras rurais, são cooperativas, são fábricas de insumo. Então é importante o investidor olhar para esses aspectos. Uma das coisas que me fazia lá atrás, lá em 2022, por exemplo, que me deixava longe de fiagro, era justamente essa questão da liquidez. Ainda assim, a gente tem produtos que estão patinando em termos de liquidez, apresentam ainda um baixo volume de negociação, tá? Porém, a gente evoluiu muito, então o fato da gente ter tido ali fundos com mais de 200% de crescimento em termos de base, isso acaba ajudando a indústria a crescer, acaba aumentando a quantidade ali de pessoas transacionando esses ativos, então a gente diminui o risco de liquidez. Quanto mais base de cotistas, quanto maior é o volume de negociação, melhor tende a ser a questão da liquidez. E aí vamos pegar o primeiro colocado ali em termos de crescimento de base, vamos pegar o EGAF11. Então no momento que a gente está gravando aqui, tá? Dia 1º de abril, 8h30 da noite, o fundo fechou aí a R$ 94,00, conta aí com um yield quase 17% nos últimos 12 meses, uma liquidez diária abaixo de 1 milhão, então pontinho de atenção aqui, uma liquidez da ordem de 722 mil, mais de 12 mil cotistas, um patrimônio de 308 milhões, e é um fiagro que está sendo negociado com
com desconto, tá? A gente está ali com PVP de 0,95. Beleza? O último dividendo pago foi de 1,7. A gente vê aqui, tá, um dividendo com menos oscilação, um dividendo mais flat, tá? Então, provavelmente esse cara aqui tem maior exposição em CDI. Então, vamos abrir o relatório gerencial só para a gente poder bater aqui os principais pontos. Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda do EGAF. A gente só vai bater aqui os principais pontos. Então, a gente já olhou ali alguns parâmetros que são gerais, yield, PVP, tamanho de base, volume diário de negociação e o patrimônio, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui na página 4 do relatório a gente tem um parágrafo que fala justamente sobre a liquidez. A liquidez do fundo, representada pela média das negociações diárias dos últimos 30 dias, atingiu a marca de 1,132 milhões. Isso significa que o fundo está demonstrando uma maior facilidade de compra e venda de ativos, proporcionando aos investidores uma maior agilidade e flexibilidade para poder entrar e sair do EGAF na medida em que precisarem. Então esse parágrafo aqui é importante porque, por mais que a gente compre fundos imobiliários, fiados, pensando no longo prazo, pode ser que a gente precise vender. Seja porque o fundo valorizou muito, a gente vai rebalancear a carteira, seja porque o fundo não está mais com fundamentos interessantes, a gente vai se desfazer. Então, quanto mais negociação a gente tem, mais fácil fica a entrada e a saída, fica a possibilidade de você transacionar. Então, esse aumento de liquidez, e aí obviamente também aumentado pelo aumento de base, é algo que é bastante positivo, beleza? Então aqui a gestão comenta sobre a liquidez, comenta sobre os últimos tópicos ali envolvendo clima, El Ninho, Laninha, comenta que a carteira tá saudável, o monitoramento não apontou nada, nenhum alerta vermelho, tá? E aí vamos olhar um pouquinho a questão aqui dos dividendos. Então aqui na página 5 a gente já observa o que? O dividendo pago, tá? Representado aqui pela bolinha, veio caindo à medida que a gente foi avançando no ano passado. Por quê? Selic. Então esse é um cara que provavelmente está majoritariamente exposto em CDI. A partir do momento que a Selic começa a cair, o CDI cai, correção monetária menor, o dividendo tende a ser menor. Então quando a gente olha mais para frente, a gente vê aqui, ó, composição do patrimônio, 96% da carteira alocado nos ativos ali do agronegócio em CDI, quase 4% de caixa também em CDI. Então, de fato, é um fundo que está 100% exposto em CDI. A maior parte dos agros, dos fiagros voltado para crédito, eles estão atrelados a CDI. Beleza? Então, aqui a gente tem a participação por estado. A gente vê que o fundo tem participação em 3 estados, a maior parte está ali Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tá? E participação por cultura, tá? Aqui ele está fazendo um paralelo de janeiro e fevereiro. Então a gente vê que o fundo está majoritariamente exposto na cultura de soja e de milho, quase 70% da carteira nessas duas commodities, tá? Então o fundo também tem outras culturas, tem café, tem amendoim, tem sorgo, tem outros aqui, beleza? E aí os outros aqui, ó, feijão, irrigação, ração, armazéns, babaçu, hortifruti. Então a gente tem uma carteira diversificada, só que de culturas, mas 70% da carteira está ali exposto em soja e milho. Então é um pontinho de atenção, principalmente considerando que essas duas commodities elas estão um pouco mais pressionadas nos últimos meses. Beleza? Aqui o mapa da distribuição e aqui a gente tem a nossa carteira de ativos, tá? Então a gente tem aqui uma carteira que está de fato exposta majoritariamente em CDI, beleza? E aí ele comenta, né? Todos os ativos adquiridos pelo fundo são de classe sênior com 20 a 50% de subordinação ou de classe única, tá? Ou seja, se tiver algum calote aqui num CRA, não tem aquela hierarquia para pagamento. Primeiro sênior, depois mezanino, depois o subordinado, tá? Então, é um fundo que tem ali uma carteira moderada de risco, majoritariamente exposto em soja e milho, tem diversificação de segmento, tá? Apesar de estar mais exposto em soja e milho, mas tem uma diversificação de segmento, tem diversificação geográfica e é um fundo que está ali com dividendo em queda justamente por conta dessa exposição 100% em CDI. Beleza? Então, fazendo aqui
comentário do top 1 aqui, de crescimento de base, tá? Então, o que é importante a gente olhar no Fiagro? Como é que está o volume de negociação? Como é que está a carteira de crédito? Tem inadimplência? Não tem? O fundo faz parte do IFIA? Como é que está a diversificação geográfica? Como é que está a diversificação de segmento do fundo? Então, são parâmetros importantes de a gente avaliar. Vamos dar uma olhadinha se o EGAF ele faz parte do IFIA. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá abrindo aqui a carteira do IFIA. Vamos dar uma olhada se o EGAF faz parte do IFIA. Faz parte, ó, tá aqui. Então, o EGAF ele tá aqui em 2,54% do IFIA. Beleza? Então, é um fundo que faz parte do IFIA. Beleza? É um fundo que faz parte do IFIA. Maravilha! Então, esse é um critério também bacana, porque se o fundo faz parte de um índice, ele tende a ter uma relevância maior no mercado, ele tende a ter uma certa robustez. É óbvio que não é porque faz parte do fundo que vale a pena você investir. Então, é só mais um critério para você poder analisar e você poder interpretar. Beleza? Bom, então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, comentar um pouco sobre essa notícia e trazer ali um comentário sobre o relatório gerencial do top 1 de crescimento de base. Beleza? Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem lá no Instagram, me segue lá também, que daí a gente conversa. Combinado? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos num próximo conteúdo. Forte abraço!